Queria agradecer o convite para a gente estar aqui falando um pouquinho da nossa experiência e contar para vocês que em Valinhos quem desenvolve a Família Acolhedora é a Casa da Criança, que é uma entidade sem fins lucrativos e que já está há 25 anos trabalhando com acolhimento e agora há 3 anos trabalha com Família Acolhedora. As meninas, a Miriam e a Natália, que são psicólogas e assistente social, vão passar para vocês um pouquinho das práticas, tá bom? Nosso tema hoje proposto para a gente debater aqui com vocês foi o desafio do trabalho coletivo, né, e a atuação em rede, né, esse eterno papel que a gente tem de trabalhar com a rede e continuar investindo nesse potencial que é a rede que a gente tem. E que ela é extremamente importante para que os desafios que a gente tem com a criança, com a família acolhedora, que ele se efetive de fato. Pode passar. Bom, nós somos de uma cidade de Valinhos, que é interior de São Paulo, né, região metropolitana de Campinas, e este é o nosso território, com 124 mil habitantes. Então, a nossa realidade de trabalho é bem diferenciada da realidade de trabalho que vocês têm aqui em São Paulo, principalmente pela nossa locomoção, pela nossa facilidade de acesso em toda a região. Nós somos o único serviço de acolhimento familiar na cidade, então nós atendemos toda a região de Valinhos, de fato. Pode passar. Bom, quando a gente instaurou o serviço, que foi em 2015, nós tivemos a necessidade de divulgar o serviço, né? Mas, quando a gente começou a fazer essa divulgação, nós iniciamos pelas unidades de saúde, pelas escolas, né, por todos os serviços que tinham na rede. E nós começamos a perceber que a maior parte dos profissionais que já estavam nessas unidades não tinham conhecimento dessa política pública. E muitos deles tinham preconceitos, principalmente em relação ao momento de se desapegar da criança. Então, por isso que a gente acabou, lá em 2015, intensificando bastante essa divulgação nos serviços. Então, fazendo palestras para professores, para os enfermeiros na unidade de saúde, para tornar ciente o que é ser família acolhedora, né? Então, um pouquinho para a gente apresentar para vocês qual é o nosso panorama, né, de serviços que a gente tem numa cidade de pequeno porte. Hoje, em Valinhos, nós temos 3 CRAS, que são Centros de Referências da Assistência Social. E nós temos um CRAS central que atende todo o resto da região de Valinhos, o que não é suficiente para a realidade que a gente tem, né? CREAS, a gente tem uma unidade só, que quando a gente vai falar mais para frente, que quando a gente começa a acompanhar os casos, o CREAS ele não acompanha em conjunto com a gente. Isso são desafios que a gente está construindo junto com a rede para que essa unidade possa se tornar, de fato, um pouco melhor do que é hoje, que não tem. Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, nós temos apenas 6, né, em todo o nosso território. Nós temos um posto de atendimento ao trabalhador, nós temos uma unidade de ensino profissionalizante para adolescentes e jovens, um serviço de acolhimento institucional, que também é a instituição que a gente atua, e o nosso serviço de acolhimento familiar. Esses são alguns dos serviços que a gente tem mais atuação com a rede. Existem outros serviços de idoso, né, e tudo mais, mas esses são os que a gente mais atua. Então, em relação à saúde, nós temos o Centro Municipal de Atendimento Psicopedagógico e Fonoaudiológico, que é a maior parte do serviço que as crianças acessam, que é acompanhamento psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico. A Casa do Adolescente, que também atende, só que mais adolescente, nesse mesmo modelo. Nós temos um CREAPS, que é um Centro de Referência de Atendimento Psicossocial, que ele faz orientação a pessoas que são usuárias de substâncias psicoativas e outros tipos de transtornos. O CAPS-I, que agora ele é recente, né, começou há pouco tempo. O CAPS mesmo, uma unidade de saúde, que são em todos os territórios, né, o Centro de Especialidades, Centro de Atendimento Farmacêutico, Centro de Atenção à Mulher e UPA. Todos esses serviços que eu citei, nós fizemos palestras de divulgação e conscientização sobre o que é o serviço de família acolhedora. Pode passar. Em relação à educação, a mesma coisa. Nós fomos em todas as unidades de ensino, explicar o que era o serviço, em creches, secretarias de educação. Nem todas a gente conseguiu acesso.
E muitas delas, a maior parte dos profissionais que estavam em uma unidade de saúde, que a gente fez alguma palestra, eles trocaram de posto. Então, esse nosso papel, né, de conscientização sobre o que é o serviço, ele é constante. Né? E não só por parte da divulgação, mas principalmente por fazer com que o serviço de família acolhedora seja aceito pela rede. E quando a família acolhedora chega, né, na ponta, na UBS, que aquela enfermeira saiba do que se trata o acolhimento familiar. Né? Em relação ao sistema de garantia, o Conselho Tutelar, a delegacia e a Promotoria de Justiça e o Fórum. Nós, ainda em Valinhos, estamos em construção em relação ao fluxo de atendimento. Então, nós estamos tentando, com a rede, montar esse fluxo para que, de fato, ele seja efetivado. Mas ainda nós não temos esse fluxo instaurado. Quem vai falar agora com vocês é a Miriam, que é assistente social. Então, seguindo, né, vocês puderam ver que é disponível vários serviços para esse trabalho em rede, para esse trabalho com a criança, né, para esse atendimento. E nessa metodologia, né, de trabalho, com todos esses serviços disponibilizados ali no município, como que essa criança chega para nós, né? Nós não temos hoje uma central de regulação de vagas. Essas vagas, elas são, digamos que, consultadas através do cartório do próprio fórum, né? E também do próprio Conselho Tutelar, no caso de acolhimento emergencial. Então, a entrada da criança para o acolhimento para a gente é a partir dessas duas portas, onde eles consultam se há vaga com a gente, caso não há vaga, a criança é encaminhada para o acolhimento institucional. Então, a partir da chegada da criança, né, a gente faz essa reunião de PIA, lá a gente conseguiu aumentar esse prazo de 15 dias para 45 dias para a elaboração desse documento, exatamente pela complexidade, né, que a gente tem que contemplar lá de informações. Então, a gente, nesses 45 dias, é onde a gente vai fazer essa reunião com todos os atores envolvidos nesse caso dessa criança, dessa família, né? Nesse processo, a gente vai fazer discussão de caso individualizado com os serviços que acompanham a criança. Então, por exemplo, a gente vai até a escola que a criança frequentava, discutir o caso, saber como que era a atuação dessa família junto a essa criança, saber como que é o desenvolvimento dessa criança. Né? E, da mesma forma, quando acontece da criança ser transferida de escola no acolhimento, porque, às vezes, a família acolhedora está num bairro muito oposto à escola onde ela frequentava, né? Então, a gente vai nessa outra escola também apresentar o caso, apresentar a criança, apresentar a família, e, muitas vezes, na maioria, quase todas, nós temos que explicar também o serviço, o funcionamento, os porquês, que está em família acolhedora, explicar que a criança vai embora, não vai ficar com a família. Né? Então, em todo o tempo, a gente está em discussão com todos os serviços e atores envolvidos nesse caso da criança. A gente faz encaminhamento de relatório para a saúde e educação, apresentando a família acolhedora como a atual guardiã e solicitando sigilo das informações da família e da criança, porque no município do porte de Valinhos, né, eu acredito que em São Paulo possa acontecer, sim, mas numa cidade menor isso acontece de fato. Né? A família acolhedora ela vai se encontrar com a família de origem e vice-versa. Né? Às vezes vai saber onde mora, vai saber informações. Então, às vezes a família de origem vai tentar ir na escola ter informações da criança ou no posto de saúde. Então, a gente informa os serviços com documentos também que essas informações são sigilosas e que, naquele momento, a criança está sob guarda da família acolhedora. Né? A atualização, a gente faz uma atualização também de como anda o processo da criança, de quais definições já foram dadas, e a gente comunica todos os serviços envolvidos. Então, o Conselho Tutelar sabe que pé que anda aquela criança que foi acolhida, a saúde, a educação. Todos os atores envolvidos, eles recebem essas informações. O juiz determinou que agora seja iniciada a reintegração gradativa. Então, todos os serviços vão poder ter essa informação que a criança agora está iniciando o processo de reintegração familiar. Então, todos os atores são comunicados, inclusive criança e a família de origem, então, todos envolvidos. Então, a criança tem total ciência do seu processo, como que está, lógico, considerando sua faixa etária, né? Tem o relatório quadrimestral, que é um acordo que a gente tem com o judiciário de envio para poder comunicar como está o processo dessa criança, em que pé que anda. Né? Depois que eu enviei o PIA, feito
planos e metas para se cumprir. Então, nesse relatório, a gente vai contar. A família está respondendo ao que foi proposto? Não está respondendo? A gente observa que vai ser necessário acionar outros serviços também, fazer outros encaminhamentos. Então, esse relatório também é compartilhado com todos os serviços envolvidos e responsáveis nesse processo de definição final, né, desse caso. A audiência concentrada ela é realizada semestralmente, normalmente no mês de junho e também no final de novembro, dezembro ali. Então, a gente, até o momento, todas as nossas crianças revisado em audiência concentrada os seus casos. Nós estamos no processo de mudança de juiz, né? Tem uma nova juíza que assumiu recentemente, então a gente não sabe agora qual que é o padrão que ela vai seguir, porém, anteriormente, até então, é nesses moldes. A reintegração, normalmente todas, até o momento, são gradativas. A gente, nesse momento, nossos resultados têm sido de sucesso de reintegração na família de origem ou extensa. Nós estamos vivendo nossa primeira experiência de encaminhamento de uma criança para a adoção, né? Então, a gente não tem muito o que compartilhar como que vai ser esse processo ainda, porque a gente está vivendo a primeira experiência no serviço. Então, nós temos uma criança de 8 anos, é a adoção tardia, a gente já sabe, né? Aguardando essa resposta. A contrarreferenciamento para a proteção social básica ou média para o desligamento. Então, depois daquele processo que a gente faz de acompanhamento de prevenção ao reacolhimento de 6 meses, a gente faz uma reunião com todo mundo, informando, olha, nós estamos encerrando o nosso acompanhamento de prevenção, e então a gente faz esse contrarreferenciamento para ver qual é o órgão que vai assumir depois essa continuidade do acompanhamento. E se é um caso de proteção social básica ou média, né? Então, normalmente é a básica que acaba assumindo, mas vamos para os desafios, vocês vão descobrir isso. Nossos desafios lá, mesmo que uma cidade pequena, às vezes pode parecer que é um pouco fácil trabalhar, mas nós temos também esses desafios. Eu imagino que os desafios da cidade de São Paulo são inúmeros e muito mais pesados do que o nosso, né? Mas nós também temos o nosso, né? Então, como rede pública, falta de profissionais, que aí isso eu acho que é no âmbito nacional, né? Falta de profissionais capacitados, habilitados e quantidade de número mesmo de profissionais para trabalhar tanto em CRAS, CREAS e todos os demais serviços. Serviços que atendam demanda fora do horário comercial. Hoje a gente tem um desafio assim, gigantesco com isso, porque eu tenho a família de origem ou extensa com intenção de guarda, com condições apropriadas por isso, porém ela precisa trabalhar. Porém, ela também precisa cumprir determinação judicial de frequentar determinado serviço para acompanhamento psicológico. Só que o serviço só atende até às 5 ou até às 4. Só que a família também precisa trabalhar para sustentar o lar. Né? E como ela cumpre a determinação judicial, como a demanda dela é atendida. Então, a gente tem esse desafio hoje que os serviços públicos oferecidos não atendem à demanda das famílias. Tá? Morosidade cartorária. Então, lá atrás, no outro slide, eu disse que a gente encaminha um relatório informativo dizendo quem é a família guardiã. Esse relatório não é apenas para informar que a criança encontra-se em acolhimento, mas é para respaldar a família também nesse processo de que ela está habilitada nessa guarda. Lógico, uma informação apenas. Por quê? A gente tem uma morosidade cartorária para a emissão do termo de guarda. Então, a criança chega para o acolhimento, a gente já teve caso da guarda sair 2 meses depois. E a família precisa atuar, a família precisa levar a criança no posto de saúde, né, para fazer os exames básicos aí. Né? Ela precisa fazer a matrícula escolar da criança. Então, a gente tem essa morosidade cartorária nesse âmbito e em outros âmbitos também de documentos que dependem deles, para facilitar esse processo. A gente tem um desafio gigantesco, que é o olhar, que acho que todo mundo compartilha, acho que talvez desse sentimento, o olhar estigmatizado para as famílias, família de origem, família extensa, e para a própria criança também. E a gente tem isso em todos os âmbitos, desde o judiciário, aos serviços públicos, CRAS, CREAS, escola, de que tadinha da criança, né? Melhor que ela vai para a adoção. Ou então, nossa, essa semana, né? Ontem, mais fresquinho, ontem, a gente foi fazer uma discussão de caso e com uma escola, compartilhando sobre uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem.
E logo de início a professora me solta a seguinte frase: mas como assim estão criminalizando essa criança? Né? É um ato criminal, estão criminalizando, né, o fato da família acolhedora pegar a criança e devolver. Né? Como assim? Você perde a fala diante de uma situação dessa, né? Então, esse olhar de que o que é melhor, então, para a criança? Então, deixa ela na condição que ela está, de violência, de maus tratos? O que faz, então, né? Ouvindo uma pessoa dessa, o que você fala para ela? Porque é tão forte, o olhar dela é tão distorcido que você até se choca diante disso, né? A psicóloga que media a assistente social crítica e desesperada é que me socorre nessa hora, né? Então, assim, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, no próprio judiciário dos técnicos, também de, muitas vezes, concordar com essa posição, fazer perguntas extremamente irrelevantes, a falta de conhecimento do funcionamento de família acolhedora. Né? A gente tem secretários, às vezes, ligando, pedindo vaga para uma situação que não é vaga, né? Uma situação que eles têm que simplesmente amparar a família para que a família tenha condições para permanecer com a criança, porque a gente sabe que condição socioeconômica não é motivo para acolhimento, mas nós temos muitos acolhimentos nessa modalidade, muitos encaminhamentos assim. Né? Falta de posicionamento também dos serviços da rede. A rede vê a família passando certas situações ou violando certos direitos da criança, mas, tadinha, a família já passa tanta dificuldade. Ai, vamos tentar ajudar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Né? Então, os serviços não se posicionam. A gente tem crianças em acolhimento, que ela está no terceiro acolhimento, ela veio, o terceiro já com a gente, né? Ela vem com os 2 outros serviços já dizendo destituição do poder familiar. Não tem condição. Esse pai tem um histórico aí de violência, de maus tratos longo, e não é de hoje, já cometeu isso com outros filhos. Né? E aí, os técnicos, por não se posicionarem firmemente sobre os seus pontos de vista, vai prolongando e a criança já vai ficando no acolhimento, vai ficando no acolhimento. Né? E quem paga o preço um dia a mais na vida dessa criança, somos nós técnicos, quando não nos posicionamos diante dos órgãos e serviços que deveriam saber o nosso posicionamento. E a reunião intersetorial, que a gente idealiza isso, sonha isso, que a gente possa ter reuniões com esses responsáveis aí da educação, da saúde, socioassistencial, todo mundo que está envolvido nesse processo. Né? A gente vê a dificuldade que é deles demonstrarem interesse em saber mais, em participar, ver o que eles podem fazer também em favor destas crianças. Então, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de conseguir reunir essas pessoas, de fazer elas pararem por 5 minutinhos para ouvir e discutir. Então, no nosso município, no nosso contexto, né, esses são os nossos desafios, mas os nossos desafios não nos desmotivam a permanecer e continuar trabalhando naquilo que é a nossa paixão, né? Mesmo com tantas dificuldades, a gente ama muito o que faz. Então, vale a pena quando a gente vê uma criança tendo a história mudada, uma família podendo reconstruir, recomeçar, né? Então, é isso. Muito obrigada.